Eu gostei bastante, foi feito com bastante carinho, amém? Aqui dentro tem um pequeno texto devocional que eu coloquei aqui para vocês, e tem também o versículo de Isaías 9, e se você reparar aqui atrás, nós colocamos todos os sermões que nós falaremos dentro dessa série, tá? Então hoje nós vamos começar com o anúncio do anjo a Maria, e os próximos 3 domingos nós falaremos sobre os 3 cânticos que estão relacionados ao advento, ao nascimento de Jesus, ok? Então, você pode levar para sua casa, que você se lembre, e que você possa ter um mês abençoado diante do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução da nossa série de mensagens, como é o primeiro domingo, e eu tenho feito isso. O nome da nossa série, durante esse mês, se chama Entre Poemas e Canções. A ideia é que nós nos voltemos para a obra literária que fala sobre o anúncio e o nascimento do Senhor Jesus. Então, para nós entendermos um pouco melhor o contexto que nós estamos, no mês passado nós falamos sobre a aliança da redenção. Nós começamos falando da queda em Gênesis 3,15 e o anúncio da aliança da redenção. E nós passamos então pela aliança com Noé, Abraão, Moisés e Davi. Na semana passada, nós encerramos com a promessa da nova aliança. Enquanto o povo sofria com o exílio da Babilônia, Deus estava anunciando então que haveria um dia que nasceria um rei e que essa nova aliança colocaria a lei não mais em tábuas de pedra, mas escrita em nossos corações. Então hoje, nós damos início a essa nova série, Entre Poemas e Canções. Falaremos sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria, que é o sermão de hoje, e depois falaremos sobre os cânticos de Maria, Zacarias e de Simeão. Amém? Eu espero que você compreenda toda a narrativa que nós temos construído, porque isso é bênção para o nosso coração, para a edificação e para o crescimento pessoal de cada um de nós, tanto em conhecimento e graça. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, ou alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relação ou relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Curva a tua cabeça por um instante. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, que o Senhor está presente em nosso meio e que a tua santa palavra, Pai, possa entrar nos nossos corações, possam nos exortar, nos edificar, nos encorajar, nos desafiar, ó Deus, a vivermos, Pai, uma vida digna diante do Senhor, Pai. Nos abençoa, fale ao nosso coração, que apesar de mim, ó Deus, o coração dos meus irmãos possam ser alcançados pela tua santa voz e pela tua doce palavra.
Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, após 400 anos de silêncio, desde o retorno de Israel de volta para sua terra, grande parte da nação ainda espalhada, o Senhor então volta a falar, depois desse grande período de 4 séculos de silêncio. E Deus então, ele visita primeiro Zacarias, prometendo dar a ele um filho, e o nome dessa criança seria chamada João Batista. Depois de 6 meses, o mesmo anjo Gabriel, entra na casa dessa jovem chamada Maria. Olha que interessante, porque Maria, ela não tem muito o que oferecer ao Senhor. Ela é apenas uma jovem simples. Os estudiosos, comentaristas do Novo Testamento acreditam que Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, tinha por volta de 14 anos apenas. Um pouco mais, um pouco menos, por aí. E é interessante porque ela, de uma cidadezinha rejeitada, há algo de bom que possa vir de Nazaré? Os comentaristas, especialistas também dizem que muito provavelmente Maria e José eram pessoas muito pobres. Quando eles vão para o recenseamento em Belém, o valor que eles entregam lá é um valor praticamente limitado a pessoas muito, muito, muito pobres. Então, nós estamos diante de uma menina cheio de dilemas, cheio de problemas, mas que de repente é visitada pela graça do Senhor. E tem uma outra coisa, uma pergunta que não quer calar, é o que nós aprendemos? O que nós aprendemos com o anjo sobre quem é Jesus? O que o anjo fala para Maria? Quem é Jesus? Eu quero destacar 3 coisas bem rápido aqui nessa introdução. Ele fala que, em primeiro lugar, essa criança que será gerada no ventre de Maria, ela é o Filho do Altíssimo. Em segundo lugar, essa criança reinará para sempre. E em terceiro, o seu reino, ele não terá fim. Ou seja, nós estamos diante de um bebê que não é um simples mortal. Nós estamos diante de, pelo menos, um ser divino. Alguém que se assentará ao trono de Davi, alguém que cumprirá a aliança de Deus com Davi, que nós aprendemos aqui durante o mês passado, que Deus falou para Davi: nunca faltará um herdeiro teu no teu trono. Realmente, do dia que Jesus nasceu até hoje, tem um herdeiro de Davi sentado no trono, e o nome dele é esse bebezinho aqui, Jesus Cristo. Mas o versículo 35 tem um outro destaque, porque Maria pergunta para o anjo: mas como isso vai acontecer? Eu sou uma adolescente, sou uma jovem de 14 anos, estou prometida a casamento a José, que é filho de Davi, da mesma descendência que Davi. Mas como eu ainda não casei, eu não tenho relações sexuais com ele. Como eu vou ficar grávida? E então o anjo responde o texto que está projetado na tela e também a música que você acabou de cantar. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É interessante porque quando o anjo usa essa expressão, e o nosso irmão Lucas faz questão de escrevê-la dizendo: o poder do Altíssimo te encobrirá, e a sombra do Altíssimo te encobrirá, eles estão remetendo o nosso imaginário diretamente para o deserto, para a imagem do tabernáculo, quando a nuvem de glória protegia Israel durante os seus 40 anos de peregrinação. Olha que interessante. A mesma glória de Yahvé que estava manifestada no deserto, essa mesma sombra descerá sobre uma pequena, jovem, pobre, humilde, de Nazaré, mas dentro dela será gerado o Filho de Deus. Hoje eu quero falar com vocês
de forma bem sucinta. Por que está passando 2? Quando a graça nos alcança. Quero falar com vocês hoje sobre esse tema. Quando a graça nos alcança. E eu quero falar para você que é preciso 4 coisas apenas. Quando a graça te alcança, você precisa fazer 4 coisas apenas. E a primeira delas, é preciso se alegrar. O texto diz no versículo 28, e o anjo, aproximando-se dela, disse, na NAA, que é o texto que está projetado, traduziram por salve. Se alguém aí tiver com uma ara, vai estar escrito alegra-te. Se alguém tiver com uma NVI, vai estar escrito se alegre. Eu acho que é isso. De toda forma, a palavra grega que está ali é charis, é alegria mesmo. A palavra que está ali é uma palavra, não é charis, acho que é kairo, que é alegria. É o verbo alegrar-se. Charis é graça. É alegrar-se. A palavra que está lá é o anjo dizendo para Maria assim, se alegre. Ou tu te alegres. E a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós somos alcançados pela graça é nos alegrar. Mas o grande detalhe aqui é que esse se alegrar não é uma recomendação, não é um conselho do anjo para ela, olha, se alegra. Não, é um imperativo, é uma ordem. Maria, você deve se alegrar. E a pergunta que eu espero que você faça no teu coração nesse momento é, se alegrar pelo quê? Se ela tem 14 anos de idade, mora numa vila humilde, é uma moça pobre, prometida a casamento, e agora de repente o anjo aparece para ela e fala assim, se alegra. Se alegrar pelo quê? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e eu fiquei imaginando, por exemplo, se você estiver passando por um problema financeiro, está precisando de grana, ou você está enfrentando um desemprego, ou você está passando por uma crise no casamento, ou alguma situação de enfermidade na tua família ou no teu próprio corpo, o que você espera? Uma resposta? Uma porta de emprego? Uma solução financeira? Os exames saíram e não era nada grave, está tudo bem com a gente? Ou nós oramos e alguém que estava doente na minha casa, o Senhor visitou e já melhorou e está tudo bem? Não é isso que nós esperamos? Mas o Senhor, o anjo fala o que para ela? Se alegra. Se alegra. Não tem nada que vai mudar a sua vida, Maria. Apenas se alegra. Não é algo que nós esperamos ouvir. Porque Maria com certeza tinha seus próprios dilemas, tinha seus próprios problemas, mas o Senhor fala o que para ela? Alegra-te, agraciada. É interessante isso. A alegria de Maria não deve estar nas soluções dos seus problemas, mas no fato de que a graça alcançou a sua vida. A expressão aqui traduzida por agraciada é a mesma palavra que, por exemplo, quando fala que Deus ia destruir a terra, lá em Gênesis 6 com Noé, mas o texto fala que Noé achou favor, achou graça diante de Deus. Noé era um agraciado. Maria também é. A graça, alguém agraciado, não é alguém que é algo por ela ser alguma coisa. Não é alguém que recebe algo por ter feito alguma coisa. Diferente da religião que ensina que você precisa fazer alguma coisa para receber algo de Deus, o evangelho é diferente. O evangelho está escrito aqui na parede agora. Se alegra, porque você é agraciada. A graça te alcançou. Não foi você que alcançou graça. A graça alcançou você. E o texto termina dizendo o seguinte: o Senhor está com você. E aqui eu queria te fazer a primeira pergunta da nossa conversa hoje. O fato de você hoje ter saído da sua casa, estar aqui sentado num dia quente como foi hoje,
e você está aqui já há 44 minutos, cantando, ouvindo textos, louvando ao Senhor, prestando o teu culto, e agora ouvindo a palavra. O fato de agora eu te fazer essa afirmação, o Senhor está com você. O que isso muda na tua vida? O que isso muda na tua vida? O fato de você ter a convicção, ou se você tivesse a convicção de que Deus está com você, o que isso mudaria na tua vida, no teu humor, no teu estado emocional, na tua ansiedade, no teu desespero, nas coisas que você sofre? Saber que Deus está com você importa o que na tua vida, de verdade? Sabe por quê? Eu fiquei pensando, por que o anjo fala para Maria essas três coisas? Se alegra, porque você achou graça diante de Deus, você é agraciada, e Deus está com você. E uma coisa que me veio ao coração foi o seguinte: a minha alegria, ela não deveria depender das circunstâncias serem mudadas ou não. Eu deveria me alegrar só pelo fato da graça ter me alcançado. Dá para entender ou não? Ou será que eu ainda sou o tipo de gente que condiciono a minha alegria à minha conta bancária, ao estado do meu casamento, a como as coisas estão indo na minha vida, a marca do meu carro, ou a casa que eu moro, ou as coisas ao redor da minha vida? Será que eu ainda condiciono a minha alegria, a minha felicidade a coisas dessa terra? Ou será que eu estou entendendo o chamado que o anjo deu a Maria e hoje está dando a mim e a você, dizendo assim: se alegre, porque a graça já te alcançou? Será que isso basta para mim? Será que eu consigo hoje fechar os meus olhos, levantar as minhas mãos e confessar: a vida não precisa melhorar para que eu seja uma pessoa alegre? Ou será que eu ainda sou um homem esperando as coisas acontecerem na minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa um pouquinho mais alegre? Neemias, capítulo 8, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se alegre no Senhor. Maria, se alegre, porque você achou graça. Deus está com você. Amém? Mas quando a graça nos alcança, em segundo lugar, é preciso não ter medo. Você não pode ter medo. Olha o que o anjo diz para ela: não tenha medo, Maria. Não tenha medo. De novo, irmãos, você tem que perguntar para o texto. Não tenha medo por quê? Se coloca no lugar de Maria por um instante. Você está lá, na sua casa, quietinha, aparece um anjo e fala para você assim: Tereza, se alegra. A graça te alcançou, Deus está com você. Ó, legal, valeu. Ó, não tenha medo, tá? Se alguém falar para mim assim: ó, não tenha medo, eu sinto medo na hora. É ou não é? Do nada. Você imaginou um anjo aparece na sua casa e fala assim: ô Beth, não tenha medo. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí que eu vou ter medo. Eu fico imaginando, eu fiquei lendo esse texto. O pessoal que estava lá, passamos o final de semana lá na casa do irmão Pedro e Dona Miriam. Toda hora eu falava para alguém: meu Deus, eu estou sofrendo com esse texto. Meu Deus, eu estou sofrendo com esse texto. Porque não encaixava na minha cabeça. Como assim se alegra? Como assim não tenha medo? O que esse cara o que esse anjo está falando? O que vai acontecer comigo? Não tenha medo por quê? E sabe o que é o pior? A resposta não faz sentido. Porque olha a resposta aqui: não tenha medo, Maria. Por quê? Porque você foi abençoada por Deus. Me responda uma coisa: se você está dizendo que eu sou abençoada por Deus, por que eu deveria ter medo? Faz sentido? Nenhum. Olhando o texto pelo texto, a frase pela frase, sentido? Nenhum. Nenhum. É que nós conhecemos a história
E daqui a pouco vai fazer sentido. Por que alguém teria medo de ser abençoado por Deus? Eu fiquei pensando sobre isso e o medo ele aparece quando nós esquecemos de quem Deus é. Será que você poderia falar isso para o teu coração agora? Será que você poderia falar isso para o teu coração? Você poderia falar para o teu coração assim: o medo, ele sempre aparece quando eu me esqueço de quem Deus é. Se você quiser que eu mude um pouquinho, para você falar mais uma vez para o teu coração, será que você poderia falar para ele assim: se você está com medo, se alguém aqui me achar um louco, porque eu estou mandando você conversar com o teu coração, não me ache um louco, me ache um salmista pelo menos, porque Davi fala com o seu coração: porque está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvará. Então eu estou imitando meu irmão Davi. Mas voltando no meu exemplo, será que você pode falar para o teu coraçãozinho assim: se você ainda continua com medo, é porque você anda se esquecendo de quem Deus é. Oh Deus, eu não sei você, mas a minha vontade agora é dobrar o meu joelho aqui e pedir perdão para o Senhor e falar: Senhor, me perdoa, porque vira e mexe eu me esqueço de quem o Senhor é. Vira e mexe eu me esqueço do que o Senhor já fez por mim. Vira e mexe eu me esqueço de onde o Senhor me tirou, até onde o Senhor me trouxe agora, e talvez eu não faça nem ideia para onde ainda o Senhor vai me levar. Mas eu me esqueço com tanta facilidade de quem o Senhor é. Então, Maria, é preciso não ter medo. E ela tinha todos os motivos humanos para temer. Só que o que eu tiro de lição para o meu coração aqui, eu espero que para o teu também, é que você não vai enfrentar o medo com lógica, com matemática. Não dá para enfrentar o medo com essas coisas. Nós enfrentaremos os nossos medos lembrando de quem Deus é e de que Deus nos alcançou pela sua maravilhosa e infinita graça. Eu enfrentarei os meus medos conforme Jeremias escreveu em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É assim que eu vou enfrentar o meu medo. Não é fazendo conta, não é contando probabilidade, não é com estatística, não é com a opinião do médico, não é com a opinião das pessoas, mas é olhando para quem o meu Deus Ele é. Ele está diante de uma menina de 14 anos, é impossível. E graças a Deus que é impossível. Só que quero destacar uma coisa para você aqui, e não me ache um pouco, e nem muito, nem nada arrogante por isso, mas é porque eu preciso falar isso para destacar algo no texto. Quando Lucas fala, no texto que nós lemos, Lucas usa uma expressão hebraica, só que agora está no grego, para dizer que ela ficará grávida. Lucas usa 3 vezes a mesma expressão. A expressão grega é idu, isso não importa. Só que essa palavra é uma tradução de uma outra palavra hebraica que os profetas usavam quando Deus estava falando alguma coisa pela boca deles. Então, por exemplo, quando Elias, ele vira e fala assim: não choverá pelos próximos anos. Elias não falava não choverá. Elias falava eis, ou veja, eis que não choverá. Quando um profeta dizia eis, assim diz o Senhor. Estão me entendendo? O que o texto que nós estamos lendo aqui não está mostrando para nós é que esse eis está ali, mas no português não está. Mas Lucas colocou ele lá. Lucas está usando uma expressão e dizendo assim: eis que tu ficará grávida. É a primeira vez que ele usa essa palavra. Tu ficará grávida. Guarda essa mensagem, guarda esse parênteses que eu fiz aqui. E quando o anjo diz para ela: eis que tu ficará grávida, ela faz uma pergunta para ele: como? Se eu não tenho relação com homem algum. Eu fico pensando, Maria, talvez, com um pensamento rápido, falando assim: não, pera um pouquinho.
na minha história, na história do meu povo. O Deus que te enviou, Gabriel, ele visitou Sara. E Sara, mesmo sendo velha, estéril, e o meu senhor Abraão, com 99 anos, eles tiveram Isaac. Não foi? Talvez Maria pudesse se lembrar quando o anjo visitou Manoá, e era a mesma situação, mas Sansão nasceu. Mas nós estamos falando de pessoas estéreis, mas casadas. Estéreis, idosos, mas com relações sexuais acontecendo. O que está acontecendo agora é um anjo dizendo para uma virgem de 14 anos de idade, provavelmente, e dizendo assim: eis que tu ficará grávida. E ela pergunta como? E a resposta dele é: descerá sobre ti o Espírito Santo. O que Lucas está fazendo aqui, meus irmãos, é pegando de Gênesis 1 até Malaquias 3, e está dizendo para mim e para você assim, ó, o que está acontecendo aqui é tudo que foi dito daqui para trás. O Antigo Testamento inteiro apontava para esse momento, para o momento em que o Filho de Deus iria encarnar. Mas em terceiro lugar, quando a graça nos alcança, é preciso confiar. O versículo 36 e 37 tem um eis também aqui, ó. O texto grego estaria mais ou menos assim: eis que Isabel, sua parente, está grávida. Aqui tem a segunda partícula enfática para mostrar para mim e para você que Deus está fazendo alguma coisa na história. É preciso confiar. E ele diz então: Isabel, a sua parenta, está igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Deus fez de novo, irmão. O que Ele fez com Sara, o que Ele fez com Rebeca, o que Ele fez com Ana, Deus fez de novo com Isabel. Porque para Deus não há nada impossível. Maria demonstra dúvida aqui. Quando Maria pergunta para o anjo como, Maria está demonstrando dúvida. E está tudo bem. Nós somos humanos. Maria é uma mulher pecadora como eu e você. Agraciada por Deus para ter o seu ventre usado para gerar o Filho de Deus. Mas pecadora como eu e você. E nesse momento ela duvida. Ela pergunta como? É impossível. E o anjo então não dá uma explicação teórica para ela. De novo, não usa cálculo, não usa estatística nem matemática. O que o anjo usa? O que o anjo usa? Um sinal concreto. Lembra a tua parenta Isabel? A velhinha? Estéril? Então, está de 6 meses já, você não acredita. O anjo fofoqueiro. Brincadeira. O anjo fala para ela: a sua parenta Isabel está grávida de 6 meses. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. Deus sempre nos dá sinais suficientes para que a tua fé dê o próximo passo. Sabe o que Isabel representava? Esse ex na vida de Maria. Isabel representava um sinal de aquilo que o anjo estava falando, era verdade para Maria. A Maria que agora há pouco havia se desesperado: como? Como que vai ser? Eu não tenho marido, eu não tenho relação com homem nenhum. Como? A confiança cresce quando nós vemos Deus agindo na vida do outro. É por isso que a igreja, ela é essencial para a tua vida. Quem aqui já passou por algum deserto na tua vida? Aquele momento que parece que você ora e a oração bate no teto e volta na tua cabeça. Parece que Deus não ouve, parece que Deus não fala, as coisas não acontecem. De repente, nós estamos orando por um outro irmão e Deus alcança aquele irmão, e Deus cura aquele irmão, ou Deus abençoa aquele irmão. E aí você olha e você fala: Deus está aqui ainda. Deus ainda está fazendo alguma coisa.
Por que isso é verdade, irmãos? Porque Deus vai nos dando sinais de que Ele continua caminhando conosco. Uma porta se abre aqui, outra porta se fecha ali. Amanhã eu estou chorando na minha vida, mas eu me alegro pela tua vitória. Depois você chora porque você tem um problema, e aí você se alegra com a minha vitória. E assim nós vamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, de graça em graça, porque Deus está sustentando o teu povo. Posso te dar um conselho? Não subestime o testemunho de quem está ao teu lado. Olhe para a vida dos irmãos que estão aqui do teu lado e veja o que Deus está fazendo na vida deles e tente entender que Deus ainda age no meio do seu povo. Mesmo que você não veja Deus fazendo na sua vida, veja o que Deus está fazendo na vida de outros e que isso te encoraje. Amém? Que isso te encoraje a caminhar. Eu estou terminando, mas eu preciso voltar a tua memória para os degraus que nós estamos subindo. O primeiro, se alegra. Depois o anjo fala, não tenha medo. Depois o anjo fala, confia porque a tua parenta lá está grávida. Deus está mostrando para Maria que essa gravidez dela não tem nada a ver com ela. Tem tudo a ver com o plano eterno que Deus havia traçado. Está tudo ligado. E em quarto e último lugar, quando a graça nos alcança, é preciso se entregar. E aqui, irmãos, tem um grande mistério aqui. O texto diz assim: então Maria disse ao anjo, no caso, né? Adivinha o que tem ali? Que não está traduzido de novo. O ex. Sabe o que Maria disse ali? Eis aqui a tua serva. Qual é o problema? O problema é que quando o anjo fala, eis que você ficará grávida, Deus vai fazer alguma coisa. Eis que a tua parenta está grávida, é porque Deus fez alguma coisa. O que o texto está mostrando para mim aqui, meus irmãos, é que Maria reage diante de tudo isso de uma forma incrível. Incrível. Porque se fosse eu não vou falar mal de você, eu vou falar mal de mim agora. Se eu sou uma menina de 14 anos de idade, solteira, morando numa pequena vila, pobre, e o anjo dissesse que eu ia ficar grávida, a primeira coisa que eu ia pensar, sabe qual era? Como eu vou sustentar essa criança? Só eu pensaria isso? Não, né? Outra coisa que eu pensaria também, o que vão falar de mim, hein? Que eu traí José? Que eu tenho outro homem? Outra coisa que eu e você talvez pensaríamos, e se José me largar? E se ele cancelar o casamento? Quem vai querer casar comigo? Uma menina de 14 anos grávida? Será que se eu contar para algum jovem no WhatsApp, no grupo da igreja, que eu estou grávida do Espírito Santo, alguém vai acreditar em mim? Vai, irmão? E se eu for apedrejada? E se eu for rejeitada? Maria podia ter dito qualquer uma dessas coisas. O que Maria disse? Eis aqui está a tua serva. Que aconteça comigo o que você falou. Quando o anjo ouviu essa palavra, o que o anjo fez? Tem mais o que eu falar com essa menina? Acho que ela voltou pro céu e falou assim: pai, a menina está pronta. Bom, percebe o construir do raciocínio? Se alegra, porque você vai ter momentos de tristeza. Me entenda isso, estou terminando. Menina, se alegra, porque vai chegar um dia que você vai chorar. Menina, confia, porque vai chegar um dia que você vai duvidar. Menina, estão me entendendo, irmãos?
Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe do que eu estou falando. Porque o texto bíblico, no final dos evangelhos, vai dizer que quando Jesus está na cruz agoniando, quem está aos pés dele ali, na cruz? A mãe dele. A mãe dele está ali. Essa menina que tinha 14 anos nesse dia aqui, agora já com 47 talvez, por aí. Essa mulher está ali. Ao invés de se alegrar, ela está chorando. Ao invés de confiar, talvez ela estivesse duvidando. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, meus irmãos, pare de adiar a obediência, esperando explicações. Aliás, quer um conselho? Para de ser chato. Para de querer explicação para tudo. Tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que é pela fé. Tem coisa que é pela fé. Tem coisa que Deus não vai te explicar. Tem coisas que Deus vai falar para você assim: eu só preciso do seu corpo. Só isso, Maria. E mais nada. Eu só preciso que você se alegre, que você espere, que você confie. Eu só preciso disso, Maria. E eu quero terminar fazendo uma aplicação para essa igreja, para mim e para a tua vida. Naquele dia Deus estava dando uma missão para essa menina, para essa Maria. Ele estava dizendo para essa menina assim: eu vou usar o teu corpo, e dentro do teu corpo eu vou gerar o meu próprio filho. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai falar, uns 30 e tantos anos depois. Paulo vai dizer assim: meus filhos, Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. E por que o apóstolo sofria dores de parto? Porque o apóstolo queria ver Cristo sendo gerado e nascendo dentro de novos e mais novos e mais novos convertidos. A missão de Maria um dia foi gerar o Filho de Deus. A missão da igreja hoje é gerar o Filho de Deus dentro do máximo de pessoas espalhadas por essa cidade. Amém? Quando alguém perguntar para você, por que você trabalha tanto na igreja? Talvez você nunca tinha pensado nessa resposta, e essa resposta é a que eu dou quando alguém fala isso para mim. E a resposta, quando alguém me questiona, eu sempre falo a mesma coisa. A coisa que eu mais amo na minha vida é ver Jesus nascendo dentro do próximo pecador. A coisa mais linda que tem, meus irmãos, é ver um casal chegando na igreja e ver Jesus nascendo dentro deles, e ver a família sendo restaurada, ver a família sendo transformada. Essa é a coisa mais linda que o Evangelho proporciona. E nenhuma outra instituição, poder, seja ele político, religioso, social, econômico, pode ter esse poder. Somente a igreja verdadeira de Jesus Cristo tem esse poder. O poder que o apóstolo Paulo está dizendo aí na tela. Dizendo que nós, igreja, precisamos sofrer as dores da obra, as dores do parto, para que Cristo seja formado em novos e novos e novos discípulos. É por isso que nós vamos gastar a nossa vida nessa igreja. É por isso que nós vamos incansavelmente estudar, trabalhar, pregar o Evangelho, fazer as coisas, seja calor, seja frio, seja na chuva, tenha 20 pessoas, tenha 300 pessoas, nós estaremos trabalhando. E posso falar uma coisa: o teu trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Maria não é o que as pessoas falam que ela é. Maria hoje está na eternidade, sim, como eu e você um dia estaremos, mas era pecadora que era, precisou do sangue do filho dela para salvar no final da vida dela, assim como eu e você seremos salvos pelo sangue do filho dela. O trabalho dela não foi em vão, mas o meu e o teu também não será. Amém? O meu e o teu não será. E não importa o teu trabalho. O seu trabalho pode ser pregar, o seu trabalho pode ser limpar, o seu trabalho pode ser cantar, o seu trabalho pode ser ensinar, ou o seu trabalho pode ser com a varinha, abrir as janelas de cima para tentar deixar um pouco mais fresco aqui. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Todos nós estamos sofrendo dores de parto, para que Cristo seja formado em outros e outros
e outros que virão. Precisamos compreender então, irmãos, que a nossa missão é essa: ver Jesus nascer dentro de outros. O que eu vou levar para casa? Apenas os 4 pontos do sermão para você gravar. O primeiro, se alegre. Mesmo sem ver mudança, a graça já chegou, então se alegra. O que eu vou levar para casa? Em segundo lugar, não tema. Deus não te abandona naquilo que Ele mesmo começou. Não tenha medo. Terceiro, confie. Deus sempre dá sinais de que continua a escrever a história. E quarto, entregue-se. A resposta mais poderosa ao agir de Deus é dizer: Senhor, faça do seu jeito e não do meu. Eu cansei de fazer do meu, Senhor. Faça do seu agora. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça por um instante.